Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui nessa tarde maravilhosa para dividir com vocês mais um testemunho de aliança. O Senhor é tão bom que Ele tem feito maravilhas na vida de tantas pessoas que nós decidimos começar esse quadro para o quê? Para abençoar vocês. Nós temos sido abençoados com esses testemunhos, nós não poderíamos deixar de dividir com vocês o que Deus tem feito grandemente na vida dos nossos amados ali, da Igreja Nova Aliança, da Lions Church. E hoje eu tô aqui com vocês, com uma pessoa muito especial, a Suelen Mota. Fala oi, Suelen. Boa tarde, pessoal. tudo bem, pessoal? Isso. E a Su, eu a conheci há um tempo atrás. E desde que eu a conheci, eu tenho visto como Deus tem trabalhado na vida deles. Eu comecei a ouvir um pouco da história anterior e da história agora, como Deus continua trabalhando e fazendo maravilhas na vida de vocês. Gente, vocês vão ficar assim, uau! Puxa, o que Deus tem feito? E vai renovar, e vai aumentar, e vai fazer que vocês parem para pensar neste momento e como nós devemos nos posicionar. E esse é o tempo que o Senhor nos fez diante dessa crise, diante desse vírus que está aí afrontando, causando medo, desespero, pânico. Gente, isso é o que eu ouço todo dia. Não é uma vez ao dia, são várias vezes ao dia. É o que eu ouço, sabe? Mas eu sei que Deus tem grandes coisas, Ele quer fazer muito mais. E hoje nós vamos aqui aprender um pouquinho com a Su. Tá, Su? Grande mulher de Deus, mãe, esposa, e que Deus continua e está fazendo muito mais. Isso, quando eu conheci vocês, nas orações por vocês, eu pedi ao Senhor, qual o versículo que eu poderia orar sobre a vida deles? Porque eu amo orar a palavra, né? Nesse momento que eles estão passando, nesse momento de dificuldade, que somente é o Senhor que pode fazer. E o Senhor me levou para Isaías 40 no 31, que fala assim, olha, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E eu comecei a orar aquilo pela vida de vocês. E toda vez que eu conversava com a Su para levar uma palavra, para orar, eu saía de lá também edificada, sabe, cheia de Deus e impactada pela fé da minha irmã. E falava, Senhor, nesse momento eu me alinho com a fé da minha irmã e eu a suporto dessa maneira e eu oro para que o Senhor possa fazer grandes maravilhas. E ela ligava, pastor, o Senhor abriu uma porta, o Senhor tem provido, né? Então assim, agora nós vamos começar, Su, queria que você contasse um pouquinho de como Deus tem agido na sua vida nesse tempo, sabe, ao longo do tempo e principalmente nesse tempo de crise, como você tem se posicionado diante de Deus para que você seja uma fortaleza assim para o seu esposo, para os seus filhos, para que a sua casa esteja em harmonia nesse tempo. Então, o que Deus tem feito na sua vida neste tempo, Su? Nós queremos ouvir. Certo. Assim como muitas pessoas, passei por um momento difícil quando eu conheci a pastora e toda a família Aliança. Meu pai não estava passando por um problema de saúde muito sério, muito grave, onde eu não podia fazer nada, completamente impossibilitada de fazer qualquer coisa. E eu sendo filha única, eu senti muito isso, porque estamos longe um do outro e eu não podia fazer muita coisa, e passando por dificuldades aqui também. E sabe, nesses momentos de crise, né, um problemão, né, porque era o meu pai, né, eu sou filha única, ele contava muito comigo, sabe, a pressão psicológica era muito forte e nesse momento eu, sabe, busquei muito a Deus e nunca deixei de confiar nele, que ele ia solucionar. Todo mundo achava que ele ia morrer, todo mundo achava que olha que a Suelen fez, a Suelen abandonou o pai e não tá fazendo nada, mas eu não deixei essas palavras de negativismo entrar dentro do meu coração. Eu tava assim, me sentindo machucada, assim como todo mundo fica, eu tava me sentindo mal, mas eu não deixei isso penetrar dentro
de mim, dentro do meu coração. E assim, eu conversando com meu esposo, procurando uma solução para esse problema, e cheguei ao ponto que eu falei assim, não tem outra saída. Eu não posso fazer o que Deus tem que fazer na vida dele. É verdade. E então eu cheguei a um ponto assim que eu tive que confiar completamente em Deus. Porque eu não podia fazer nada. Eu ligava pra minha mãe e falava assim, mãe, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer é orar. Parecia até um pouco frieza da minha parte, mas assim, Deus sabe o que eu tava passando, sabe? É uma situação muito difícil, mas eu não deixei de crer e confiar. E assim, o que eu sempre penso, as pessoas que me conhecem sabem, Deus tem um propósito para tudo. Isso tudo não estava acontecendo em vão, né? Então, assim, eu confiei, ao mesmo tempo que vinha aquela dor, aquele sentimento de culpa que as pessoas tentavam colocar dentro de mim. Imprimir você, né? Eu tentava, assim, combater com esse pensamento de que Deus tinha um propósito, porque meu pai não era convertido. Meu pai, ele não conhecia, ele via nós indo para a igreja, mas ele nunca se firmou na igreja. Então, eu acredito que esse foi um momento, assim, que Deus usou para transformar a vida dele, e Deus transformou a vida dele, Amém, sabe? amém. Naquele momento, passei por muitas situações difíceis, Deus supriu, e eu lembro que eu fui numa reunião da aliança, e eu lembro que o pastor falou uma vez que quando Deus abençoa, ele abençoa exageradamente. E foi o que aconteceu na minha vida. Deus abençoou exageradamente, em todos os detalhes. Naquele momento que eu estava passando uma situação difícil, Deus foi encaixando, né? As coisas começaram a dar certo, e as coisas foram caminhando, né? Meu pai, ele precisou fazer uma cirurgia porque ele teve um problema no coração, e Deus abençoou que ele tá bem. Esse momento foi um momento para ele que onde ele refletiu e onde ele se entregou para Jesus de fato. Ele se batizou nas águas, ele entregou a vida dele para Jesus. E hoje, eu conversando com ele, eu vejo que ele é uma nova criatura de fato, porque eu convivi com meu pai desde quando eu nasci, então eu vejo essa diferença nítida nas palavras dele, de fé, de conselho que ele dá, e Deus honrou. Essa é uma das partes principais, porque o suprimento, ele vem, entendeu? Mas a mudança do homem vem de Deus. Então isso é muito para mim, é o mais importante, porque o ser humano é só Deus para mudar. E eu vi assim, meu pai mentindo, meu pai fazendo coisas erradas, eu tentava falar e as coisas não davam certo. E eu falava assim, meu Deus, quando meu pai vai mudar? E ele mudou, sabe? Deus preparou o momento certo, a hora certa. Deus usou essa situação para mudar a vida dele, mudar a minha vida, da minha mãe. A gente nunca desistiu, a gente nunca olhou assim e falou, ai, não tem jeito. Às vezes a gente até pensava assim, ai, parece que não tem jeito, mas assim, nós sendo de casa, a gente sempre confiando que Deus ia trazer assim a libertação dele, a transformação dele, e foi o que ocorreu, graças a Deus. Isso, interessante no que você tá falando aí, nos contando, que quando você começou a querer sentir aquele desespero, né, que a culpa tomasse conta de você, que as palavras que estavam vindo do lado de fora, que estavam tentando te colocar para baixo e tudo, você resolveu confiar no Senhor e deixar Deus fazer o que somente Ele podia fazer. Exato. Então o controle saiu da sua mão, a situação toda saiu do seu controle, na verdade, e foi pro controle das mãos certas, que é das mãos de Deus. Exatamente. E aí quando, mesmo nessa luta, porque você ainda continuou lutando todo dia contra o sentimento, sabe? O sentimento de culpa, de estar mais longe naquele momento, o que você aconteceu? Você lutou e falou, eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho outro lugar para onde ir, senão para os pés do meu Senhor, entregar tudo. Senhor, está aqui, ó, a minha inadequação, as minhas impossibilidades, faz o que somente o Senhor pode fazer. Amém? E tem uma música que a gente canta que eu amo, e ela fala justamente, Senhor, faça o que somente o Senhor pode fazer. Então é aquele momento que a gente fala, eu não tenho mais nada para fazer.
o que eu tenho é confiar no Senhor. Porque eu poderia nem querer fazer e nem confiar no Senhor. Poderia também, eu não tenho esse poder de decisão. Sim. Naquele momento você decidiu confiar no Senhor. Exatamente. E você decidiu falar, professar, eu confio no Senhor. E olha, foram as palavras que me marcaram muito quando eu conheci a Sueli, quando ela me falava assim: pastora, eu acredito, pastora, eu confio, eu não sei o que, mas eu sei que o Senhor vai fazer. Aí naquilo, na hora, meu espírito assim acalmou, não porque ele estivesse preocupado ou turbulento, mas porque naquele momento o Senhor falou: você tá ouvindo o que ela tá te falando? Se alinhe em oração, em fé com a Suelen agora, porque você vai ver grandes coisas que eu vou fazer na vida dela. Amém. Amém? Sabe, foi justamente quando você falou: não tem jeito, eu não tenho controle de todas as coisas. E o Senhor, Ele age dessa maneira, não somente com a vida da Sueli, não somente com a minha vida, mas com a vida de todos nós. Quando nós falamos: Senhor, eu não tenho mais nenhuma possibilidade para mim, eu preciso que o Senhor faça o que somente o Senhor possa fazer. Amém? E ter, assim, uma visão diferente. Sim. Eu poderia ter olhado assim: nossa, que problema que eu fiz, né? Eu poderia ter me culpado. Mas eu, com a ajuda de Deus mesmo, Deus me ajudou a olhar com outros olhos, que isso foi uma situação que Deus permitiu para que houvesse um testemunho, um milagre, porque é um milagre, um testemunho de milagre. É verdade. Sabe, meu pai tem mais de 50 anos, ele ficou 50 anos sem conhecer Jesus de verdade, sem se entregar a Jesus de verdade. Ele perdeu todos esses 50 anos, então ele está vivendo agora, né, com Jesus, tendo experiências, testemunhos que ele me conta, e isso é grandioso, é maravilhoso. É isso. verdade. A gente tem que filtrar muito, das vezes, os problemas que a gente vive, porque problema todo mundo tem, mas a gente tem que enxergar de outra maneira. É verdade. Tudo tem um lado bom. Assim, as pessoas, o meu marido fala assim: nossa, mas você enxerga todo o lado bom? Sim, tem um lado bom, não é possível, né? Tem que ter um lado bom. Pode ser pequeno, mas é aquilo que Deus trabalha aí. É verdade. A gente tem que estar em alerta. Isso. Amém, tremendo, tremendo. Isso agora me conta, nesse tempo de crise aí, com certeza você, como mulher, tomou suas precauções, tem cuidado da sua casa, dos seus filhos, mas acima de tudo, como que você tem vencido essa crise desse vírus que nos levou para as nossas casas, nos deixou ali dentro acuados, muitos com medo, muitos sem querer nem levantar, sabe? Mas ele nos levou de volta para o melhor lugar, que foi para casa, sabe? Então, como que você tem visto e tem superado essa dificuldade desse tempo? Reparte um pouquinho do que você repartiu comigo semana passada, de como Deus tem falado no seu coração e como você tem pedido o Espírito Santo de Deus para te liderar nesse momento. Sim. Esse momento onde, assim, não é só especificamente eu, a pastora, tá vivendo isso, é o mundo todo, tá vivendo essa situação, e é onde a gente tem que ficar em casa, se resguardar de algumas coisas, muitos sem trabalho, e eu enxergo isso como uma oportunidade que Deus tem dado a cada um de nós, e é onde a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Eu enxergo dessa maneira porque eu não fico enxergando somente aquilo que a mídia mostra, porque o que a mídia mostra nem muitas das vezes é verdade. Mas a gente tem que buscar em Deus por que isso tudo está acontecendo? Igual aconteceu lá com meu pai, por que isso tudo estava acontecendo com ele? Porque dali saiu um milagre, e eu creio que essa situação que nós estamos vivendo é pra gente se avivar, é pra gente estar mais perto do nosso pai. Verdade. Sabe? Eu tenho compartilhado com a pastora, eu falei com ela que eu me recuso a passar todo esse tempo, isso tudo passar e você assim, o que eu aproveitei desse momento? Que nem você vai fazer uma viagem, você se programa para essa viagem. A gente não se programou para esse problema, mas a gente se preparou, né? Com o suprimento da casa, as coisas, com a limpeza da casa. Com a limpeza da casa, com os cuidados. Mas assim, daí você volta da viagem e você fala assim, o que você aproveitou dessa viagem? Então eu penso assim, o que eu aproveitei desse momento de crise, onde todo mundo passou? Todo mundo está passando por esse momento.
Então, assim, eu não aceito, assim, eu tenho buscado um grande avivamento em Deus. Amém. Sabe, eu tenho buscado em Deus o primeiro amor, eu tenho buscado, antes mesmo de acontecer esse tempo de crise, eu tenho buscado muito em Deus isso, e eu vejo que é um tempo especial que Deus está concedendo a cada um de nós. Então, assim, cabe a nós enxergar dessa maneira, sabe, às vezes se desligar um pouco das redes sociais, do celular, aquilo que tem tentado afetar a sua fé, o seu emocional, porque a gente que é mulher, né, a gente fica às vezes muito impactada, assim, uma notícia já dá aquele baque, mas a gente tem que tentar filtrar isso tudo. É importante a gente saber das notícias, sim, pra gente não estar tão perdida, né? É verdade. Mas a gente tem que saber aproveitar esse momento. Às vezes eu termino o meu dia e falo assim, meu Deus, como eu queria ter orado mais. Mas aí eu vou ter o próximo dia, Deus fala assim, não, mas amanhã você pode fazer algo a mais. Amém. Então, sabe, a gente tem que aproveitar esse momento pra gente se avivar, pra gente estar mais perto do nosso Pai. Porque assim, a gente não vive em vão, né? Eu vivo em prol da minha vida com Deus, eu busco a minha salvação, a gente busca a salvação. Mas o que a gente tem feito aqui na Terra? As coisas terrenas, eu posso dizer assim, as coisas terrenas? Sim. Não, a gente tem que fazer algo assim que impacte a Deus, né? Que veja assim, não, esse realmente ele é digno da salvação. Eu penso dessa forma. Eu tenho assim, eu falo, meu Deus, eu fico indignada. Eu falei assim, meu Deus, eu não aceito passar esse momento e eu olhar pra trás e falar assim, eu não fiz nada. Não, eu não aceito. Então eu tenho buscado, eu tenho orado, às vezes eu acordo de madrugada, às vezes eu não acordo, tô sendo sincera, porque o cansaço, as crianças em casa, cansa muito a gente, mas assim, acordar de manhã, colocar Deus em primeiro lugar da sua vida, colocar Ele como o seu foco principal, você tá vivendo pra Ele, esse momento você tá vivendo pra Ele. É lógico que a gente tem nossos afazeres de casa, não vamos deixar de fazer, mas quando você coloca Deus como foco na sua vida, no seu dia, principalmente, as demais coisas rendem. Eu digo isso porque já aconteceu isso comigo. Tinha dia que acorda na correria e você acaba não conseguindo fazer, aquele negócio fica agarrado. Daí, às vezes, no meio do dia, eu penso, meu Deus, não tem alguma coisa errada, eu tenho que parar aqui. Não, tem que parar. Na hora eu paro, eu vejo assim, não, o negócio não tá fluindo, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, é Ele que vai me ajudar. E muitas das vezes a gente se sente assim um pouco perdido, às vezes a gente fica muito tempo no celular e isso acaba tomando o nosso tempo e a gente fica um pouco atordoada com essa situação, mas a gente não pode perder o foco. O nosso foco é Jesus, sabe? É se entregar pra Ele, é buscar o amor de Deus, sabe? Eu tenho buscado muito isso, o primeiro amor. Eu sei que o que eu fazia lá no passado, quando eu comecei a entrar na igreja, aquele primeiro amor, né, que eu era novinha, fazia aquelas coisas. Aquele amor que impacta, assim, que você pensa, uau. Exatamente. Eu sei que não vai ser da mesma forma, mas eu sei que vai ser muito melhor agora. É verdade. E Deus tem me usado pra nem sequer usar uma palavra, às vezes. Assim, às vezes pra você não é nada, mas quando ela sai da tua boca e você fala pra pessoa certa e você fala o que Deus tá mandando você falar pra pessoa, às vezes isso pra ela é tudo, isso muda a vida, muda a história dela, muda o dia dela, entendeu? E é isso que eu tenho buscado bastante. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês e queria muito que cada um parasse pra pensar, sabe? Porque esse momento, buscar em Deus mesmo, se ajoelhar, às vezes a gente se encontra um pouco perdida. Eu posso não saber dizer as palavras certas, né? Mas assim, às vezes a gente se encontra um pouco perdida, um pouco assustada, apavorada com essas notícias. Esse inimigo invisível, como se nós não enfrentássemos um inimigo invisível, né? A gente tem que olhar pra Jesus, não perder o foco, né? Colocar umas viseiras assim, e olhar só pra Ele, porque Ele vai dar a direção, Ele vai proteger, a gente não pode deixar de confiar. Às vezes o Rafael vem assim, fala assim, nossa, você tá vendo isso, aconteceu isso, aquilo, daí às vezes eu fico até assustada, assim, nossa, mas isso aconteceu mesmo? Sim, isso aconteceu, daí passa pelo filtro aqui do Espírito Santo. Daí, sabe, às vezes aquilo lá me impacta, eu fico assim até assustada, né? Mas passa pelo filtro.
graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria para isso. Eu passo pelo filtro, daí aquilo vai me acalmando, daí eu vou me acalmando e vou falando assim, amém, gente. Isso tá acontecendo, é inevitável, mas a gente tem que se cuidar, não só de fora, mas de dentro para fora. É o principal. Isso, uma das coisas que me deixou assim, naquele dia que nós conversamos semana passada e que me impactou bastante foi que o que ela queria com esse tempo, naquele dia, e eu tenho certeza que agora também, era que esse tempo não terminasse e ela estivesse da mesma maneira, da mesma forma. E ela falou, isso que, gente, foi muito importante. Aquilo assim caiu assim dentro do meu espírito de uma maneira assim tremenda, sabe? Porque eu vejo pessoas, e aí o que você vai fazer? Não, tô aqui cuidando do meu filho, da minha casa, do meu marido, da limpeza, tô arrumando gaveta. Mas poucas pessoas têm chegado pra mim e falado assim, pastor, o que é que o Senhor realmente está querendo fazer nesse momento? Primeiro de tudo, o Senhor está nos chamando a atenção. Ei, espera um pouquinho, não tem alguma coisa que está fora, sabe? Fora da presença, fora do que Deus planejou. E aí eu vejo a Suelen falar, pastor, eu não quero terminar dessa forma. Teve uma outra pessoa que eu conversei, ela falou assim, olha, depois de ter conversado, de nós termos orado, Deus me levou aos meus joelhos e eu fui pedir perdão, porque eu estava muito preocupada com o dia, saía cedo, trabalhava, voltava, tinha os meus afazeres, e Deus, e o reino, e as coisas do céu que eu tenho que estar focada, que isso tudo aqui é passageiro. E a eternidade que Deus tem pra nós, sabe? Então, assim, aí, quando você falou aquilo pra mim, eu fiquei assim impactada, eu falei assim, isso é verdade. Cada pessoa que está nessa crise, que somos todos nós estamos, todos estão com medo, todos estão, como se diz, mascarados agora, né? Sabe? Com máscaras, luvas, e todo mundo tá com medo de um inimigo que ninguém sabe onde que está. Pode estar no outro, como pode estar em qualquer tipo de coisa que a gente possa tocar e venha entrar e nos consumir e nos dar, e nos causar várias coisas e nos levar à morte. Então, no final de tudo, todo mundo está com medo desse inimigo que vai vir, que pode vir para matar. Mas é aquele que rouba a nossa alma, aquele que nos rouba da presença de Deus. E aqueles que não nos permite viver em intensidade tudo que Deus tem pra nós. Porque assim, falar, talvez alguma pessoa tá pensando assim, puxa, ela tá falando, né, que não foi fácil, mas viver isso é difícil, mas você viveu. Sim. E você confiou, e a Suelen decidiu deixar na mão de Deus pra ele fazer o que somente ele poderia fazer. Então assim, hoje eu quero incentivar a todos que estão nos ouvindo a também fazer essa mesma oração que a Suelen fez, de falar, Senhor, eu me recuso a passar durante essa crise do Covid-19, do coronavírus, né? Eu me recuso, mas para isso você não só pode falar, você tem que ir para a palavra, você tem que ler a palavra de Deus. Eu te desafio a você ler a palavra de Deus e permitir que essa palavra fale ao seu coração. Você tem que estar em oração, você tem que falar menos para Deus e ouvir a Deus. Eu tenho certeza que se você ficar meditando na palavra dele, você vai ouvir Deus falando com você. Então, assim, nós precisamos ser proactive. Mesmo quando ela falou, puxa, às vezes eu tô na correria do dia, porque mesmo em casa tem muita coisa, muita correria, muita coisa para fazer, e eu me dou ao meio-dia pensando, e Deus? Aonde que eu parei para ouvir? Aonde que eu parei para pedir a direção dele pro meu dia? Sabe? Eu tenho certeza que se nós formos honestos o suficiente, todos nós podemos fazer essa pergunta e todos nós vamos ser levados aos nossos joelhos e a pedir perdão para esse Senhor, me perdoa pelo tempo que eu esqueci de você, né? Sim. Que eu não te dei essa atenção. E assim, realmente é tremendo esse testemunho, sabe, Su? E assim, dessa maneira você tá conseguindo manter a calma, a paz, sim, né? E assim, Deus tem te dado discernimento. Você tava me contando que esses dias seu filhinho, que tem 2 anos,
tava lá chorando porque ele quer ir no parquinho, ele quer sair, ele não aguenta ficar em casa, tava nervoso e você teve que vir com alguma coisa, conversar, orar, estar lá, né? Eu estou aqui presente. O que você fez com o Léo, Su? Eu levei ele até a piscina, ele queria muito ir pra piscina, começou a surtar, nossa, e o Rafael não sabia o que fazer. Eu parei tudo que eu tava fazendo, eu falei assim, vem aqui, vamos andar lá fora. Daí eu falei, eu vou te mostrar que tá fechado a piscina, porque a gente falar, às vezes eles não acreditam, Sim, né? não processou tudo. Daí né? ele olhou, viu que tava fechado, né? Daí passou uma polícia dele e falou, é verdade que minha mãe tá falando. Daí a gente voltou pra casa, eu enchi a banheira, daí ele ficou mais calmo. E às vezes a gente tem que parar, às vezes, pra dar um pouco mais de atenção, explicar. Não é fácil, né? Agora que voltou às aulas, né? Não tem sido fácil, mas a gente tem que tentar manter a calma. Isso. Tentar e tentar. Eu não consegui hoje, amanhã eu vou tentar de novo. É verdade. E Deus vai moldando você para que você consiga realizar isso com sucesso. Isso. Não tô falando que eu consegui isso desde a primeira vez, nossa, eu já nasci assim, não. Mas Deus foi me moldando e eu tenho pedido muito a Deus para Deus me moldar com paciência com as crianças, porque não é fácil. E Deus tem me dado sabedoria aos poucos e eu creio que Deus tem suprido até nessa parte. E alguém pode pensar, puxa, uma coisa tão boba. Gente, isso foi de discernimento, né? As crianças nervosas, ele tava chateado, ela falou, vem cá filho, vamos ali, levou, ele tomou um ventinho, e depois ela ainda arrumou uma piscina pra ele, colocou ele na banheira. Sim. Então assim, é somente Deus, através do Senhor que nós conseguimos isso. E eu quero incentivar vocês, e eu oro essa oração por vocês também, né? Mas os que esperam no Senhor, o que nós temos feito nos últimos tempos é esperar, mas eu quero te incentivar a esperar no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quantas vezes nesses dias eu tenho me sentido cansada, mas essa palavra me renova, eu me apego a ela e falo, Senhor, isso vai passar. Eu não vou me cansar agora, eu não vou ficar fadigada, porque o Senhor é que me fortalece. E no Senhor é o que eu confio, porque os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, e assim é que eu me coloco. E eu agradeço hoje pela sua vida, pela vida da sua família, tá, Su? Oro por todos. E nós vamos passar, e nós vamos ter muitos mais testemunhos para contar. Esse foi só um pedacinho, a Su vai voltar daqui um tempo mais para mais um testemunho de aliança. E vocês vão ser também impactados grandemente. E nós vamos orar agora. Podemos orar, Su? Nós não podemos pegar na mão, né? Mas nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo aqui. E eu quero te pedir, Senhor, que essas palavras tenham o alcance que somente o Senhor pode dar. Senhor, aqueles que se encontram agora em depressão, em pânico, no medo, Senhor, que eles possam ser renovados e saber que o Senhor faz. E quando nós permitimos que o Senhor faça o que somente o Senhor pode fazer, nós recebemos os grandes milagres do Senhor. Eu oro por cada família. E nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de termos o hoje, Senhor, para te adorar e glorificar o teu nome com a nossa vida e com as nossas palavras, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima, tá? Com muito amor. E até daqui mais uns dias com outro testemunho de aliança. Um beijo. Amém. Amém.